O jornalista Ricardo Voltolini, especialista em sustentabilidade, fez palestra em Caxias. Ele sustenta que não há dilema entre ser sustentável e ser rentável. A gente vive num tempo em que os recursos naturais são escassos e a gente já tem evidências científicas disso. E a gente vive num período de aquecimento global. A gente deveria estar reduzindo as emissões de carbono e está aumentando. Isso significa para todos nós um grande risco colocado no horizonte. Se faltar recursos naturais, as empresas vão ter dificuldade de produzir e nós, indivíduos, vamos ter dificuldade de consumir. Então, o que está em discussão hoje é o seguinte: indivíduos precisam aprender a consumir de um modo mais sustentável, empresas precisam aprender a produzir de um modo mais sustentável e governos precisam estimular empresas e indivíduos a consumirem e produzirem de um modo mais sustentável. Quando eu falo de sustentabilidade, eu sempre estou falando de um tripé. Sustentabilidade se define pelo equilíbrio de resultados econômico-financeiros com resultados ambientais e resultados sociais. Então não dá para pensar sustentabilidade só a partir do viés econômico, né? Até porque eu posso ter uma empresa sustentável do ponto de vista econômico, por exemplo, uma empresa que ganhe cada vez mais dinheiro, que obtenha lucros crescentes, que pague mais impostos, mas que continua jogando lixo na cidade, continua botando efluente líquido no rio, continua poluindo, continua tratando mal o funcionário, continua se relacionando mal com o fornecedor, continua não fazendo nenhum investimento na comunidade onde está. Então não dá para falar só em sustentabilidade econômica. Uma empresa sustentável é aquela que equilibra os três pilares. Há uma corrente que defende um quarto pilar, que seria o cultural. Eu coloco o cultural dentro do pilar social. Quando eu estou falando de social, estou falando de gente. Quando estou falando de gente, eu estou falando de preservar relações e culturas. Então, para mim, para o meu conceito, a cultural está dentro do social, mas tem professores acadêmicos que pregam uma quarta dimensão. Mas é óbvio que se eu estou, por exemplo, investindo na recuperação de um patrimônio público, daquela cidade ou daquele lugar onde eu tenho a planta da minha empresa, eu estou de alguma maneira investindo nas relações sociais, na cultura daquelas pessoas e na preservação daquelas pessoas com seu espaço próximo. Nós não temos no Brasil ainda um arcabouço de legislação muito sofisticado. Nós temos legislações em nível estadual, algumas legislações em nível federal, como, por exemplo, a Política Nacional de Resíduos, mas eu diria para você que nós estamos realmente no início dessa discussão. Mas vamos pegar o exemplo da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Até o ano passado, lixo era um problema da sociedade e dos governos. Não era um problema das empresas. As empresas produziam seus produtos e depois o governo que desse conta de dar a destinação final para aqueles produtos. Agora as empresas são responsáveis também pelos resíduos gerados com os produtos que elas fabricam. Então nós estamos evoluindo, mas eu diria para você que em termos de legislação estamos ainda no começo. Eu tenho visto uma luta, um conflito entre otimistas e pessimistas no Brasil. Eu sei que há muitas questões no dia a dia que nos colocam sempre em estado de alerta. Há muita corrupção, os governos nem sempre governam tão bem, a gente vê interesses privados se sobrepondo aos interesses públicos, a gente vê a empresa poluindo, a gente vê a empresa jogando lixo na rua, a gente vê pessoas e indivíduos consumindo de um jeito errado. Tudo isso nos dá, às vezes, uma certa impressão de que vamos mal. Mas, na verdade, eu tenho andado no Brasil e visto que a gente está começando a construir um modelo de país novo. Esse modelo de país já tem a ver com esta nova realidade de um país incluído na economia global. Então, eu sou muito otimista e eu vejo que a sustentabilidade está entrando na cultura das pessoas cada vez mais e isso vai mudar a maneira como nós nos relacionamos com pessoas e com a natureza.